preparou um negócio bem legal aqui pra gente trazer, porque a semana toda a gente soltou vídeos de Quem Mexeu no Meu Queijo, que é esse livro aqui. Quem Mexeu no Meu Queijo é um clássico e a gente escolheu ele para um projeto, mas a gente vai explicar tudo, né, Thiago? Calma aí. Tem gente aqui, Cris, que eu tenho certeza que tá caindo de paraquedas. Tá abrindo a live agora, o que é isso? Quem mexeu no meu queijo? O que é esse livro amarelo? Gente, nós iniciamos um projeto, eu e o Cris, e desde segunda-feira nós estamos lançando um vídeo por dia, explicando todo o conteúdo desse livro aqui. Então, segunda teve um livro, terça teve outro, quarta, quinta e hoje é o dia da live. Hoje é o dia de a gente fazer um bate-papo com você. É o dia de a gente nos comunicar. E durante a semana o nosso projeto é o seguinte, gente. Vamos começar do início, Thiago? Começa do começo, Cris, vai lá. É o seguinte, eu trabalho como marketing e o Thiago é gestor de uma empresa, de mais de uma empresa, tem mais de um CNPJ. E agora eu trabalho com mentorias e o Thiago também trabalha com mentorias. E a maior dificuldade que nós temos é trabalhar com pessoas que não leem. Porque a leitura faz muita diferença na vida. É muito visível a pessoa que lê e a pessoa que não lê. Por diversos motivos, mas principalmente pela... Vamos pensar assim, ó, só a quantidade de palavras que uma pessoa tem no vocabulário por ela ler já é absurdo. Eu gosto, Cris, que a leitura é como se você estivesse conversando com o escritor. Né? Exatamente. Muitas pessoas, eu quero conversar com o Flávio Augusto, quero conversar com o fulano, e essas pessoas já escreveram livros. Então, se você lê o livro, é uma forma de você estar se comunicando, porque ele está pegando tudo que está dentro da mentalidade dele e está escrevendo. E pode ter certeza que é de uma forma mais direta ao ponto. Então, leitura, ela explode a mente, ela expande. E, detalhe, diferentemente de uma faculdade, que às vezes você precisa ficar aí 4, 5 anos lá para evoluir, para aprender alguma coisa, um livro desse, 100 páginas, que você lê em 2 dias, né? 2 dias, vamos lá, Cris, 2 dias... 2 dias, Thiago. Esse livrinho um dia, vamos lá. Depende do ânimo. Se você estiver muito animado, você lê isso aqui em horas, né? Tá, e para quem não tá animado, Cris? Para quem não tá animado, aí eu vou dar alguns conselhos aqui para quem não tá animado. Mas o livro é muito curtinho e ele foi escolhido justamente pela facilidade da leitura. Ele é um livro fácil de ler, ele tem uma história e ele traz... É um livro que muda a vida de pessoas. Se você ler esse livro e você aplicar, você muda a sua vida. Por isso que ele foi escolhido como o primeiro livro. Podemos falar que é um livro de cabeceira? Com certeza, esse aqui é um... a Bíblia, depois vem ele. Só que de uma forma bem mais resumida, né, gente? Ele, literalmente, um livro de 100 páginas, ele dá dá uma folha A5, né? Metade de uma A4. Por aí. Ele deve dar uma folha A5, né? Metade de uma A4. Gente, bem pegado. Esse livro você lê num dia, bem tranquilamente. E ele é um livro intuitivo. Ele é um livro gostoso de ler. Ele é uma história, traz uma metáfora. E é sobre essa metáfora, sobre essa analogia que é feito, que nós vamos conversar hoje com vocês. Vamos destrinchar de uma forma leve, de uma forma suave, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. E durante a semana, como a gente falou, a gente dividiu o livro em 4 partes. E essas 4 partes a gente narrou o livro praticamente, mas não lendo o livro. A gente narrou contando a história, o que aconteceu. Na parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Então, se você quiser acompanhar, se você não assistiu e quiser assistir, você pode já... Eu vou deixar aqui um link, que é o Clube da Leitura, que é um Instagram que a gente criou para esse projeto. Então, depois a gente deixa o link para vocês seguirem o Instagram e vocês podem assistir todas as partes ali, tá? Só um minutinho, Cris. Às vezes a galera vai estar assistindo a gente aqui e vai ver a gente olhando pro lado direito aqui, né? Vamos explicar o que tem do lado direito. Aqui do lado direito tem uma tela, tem uma TV enorme aqui. Então a gente vai estar olhando para ver a galera que está entrando, se alguém posta algum comentário. Então assim, gente, viu a gente olhando pro lado? É porque a gente está olhando aqui a galera. Então você que está entrando, já deixa os comentários. Você que acompanhou os 4 vídeos anteriores, escreve aí o que você achou. Se você está acompanhando, qual foi a tua percepção.
Escreve aí se você já leu esse livro aqui. Viu? Vamos fazer o seguinte, Thiago? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Ó, você que está assistindo agora aí, marca alguém para vir para a live que a gente vai sortear esse livro aqui. O que você acha? Top. Bora. O livro que a gente utilizou para leitura, para gravação, então a gente manda esse livro aqui. Vamos sortear ele. Então marca aí quem você conhece, traz para a live porque o conteúdo é bem legal. Você vai autografar? Olha, não foi eu que escrevi, mas eu autografo. Manda coraçãozinho. Mandar um coraçãozinho. Ele vai um livro enfeitado, tá, gente? Então, vai valer a pena, tenho certeza. Então, vamos dar uma resumida Vamos lá. sobre o que é o livro? Vamos lá. Então, vamos lá. Ó. Esse livro, ele já tem mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos só no Brasil. Então, ele é um livro best-seller já há muitos e muitos anos. E como eu disse, é um livro muito fácil de ler, tem uma história legal e ele conta a história de 2 ratinhos e 2 duendes. Eles viviam num labirinto, e eles tinham que todos os dias sair em busca de queijo. Até que um dia eles encontraram um local que tinha muito queijo, né, Thiago? Vai lembrar que o nome dos ratinhos Sniff e Scurry, e os duendes é o Ren e o Hall. Exatamente. E aí, então eles encontraram um estoque muito bom, então falou, opa, aqui tá legal, vamos ficar por aqui. Sabe que é legal a história, Cris, porque ela é escrita de uma forma tão didática que conforme você vai lendo a história, você consegue imaginar, né? Você imagina a estação, eles chamam de estação C. Né? Sim. Então a estação C, eu imagino, conforme eu fui lendo ali, eu imaginei a reação deles chegando naquele estoque, olhando aquele tamanho de queijo, porque até então o livro fala que eles viviam de migalhinhas, né? Sim. E de repente você chega e fala, cara, é isso aqui que eu precisava. Ou seja, tô na melhor fase da minha vida. Exatamente. E aí eles encontraram bastante queijo e tranquilo. O Ren e o Hall, que são os duendes, ficaram felizes da vida, né? Agora os ratinhos, eles eram espertos. Eles não pensavam assim, pô, um dia isso aqui pode acabar. Exato. Isso aqui pode acabar e eu... Sabe aquela pessoa que é meio cabreira, como dizem? Fala assim, não, isso aqui pode acabar, eu tenho que ficar esperto. E um belo dia, a gente não vai contar toda a história, mas vamos resumir só para o pessoal entender. Vamos lá. E um belo dia, o que aconteceu? Chegaram na estação C pra, sei lá, tomar café da manhã, talvez. E tava limpo, não tinha nada. Sabe o que é limpo? Parece que tinha varrido ali. Aquele montoeiro de queijo que tinha, simplesmente sumiu. E aí ficaram desesperados. Aí o Ren e o Hall ficou desesperado e os ratinhos, como eram os mais espertos, eles já esperavam que isso poderia acontecer. Então, eles... Agiram rápido, né? Sim, como eles esperavam, falaram, bom, vamos ficar aqui, vamos vazar fora daqui. Exato. E conta no livro que eles calçavam tênis. Eu nunca vi rato calçar tênis, mas eu já imaginei eles com tênis azul. Essa é a vantagem do livro, né? Você coloca o que você quiser. A vantagem do livro é o quê? Árvores falam, nuvens conversam com o ser humano. Então essa é a didática. E conforme ele vai ilustrando, é legal que você vai criando uma imagem na mente e você vai construindo um cenário. Eu já vi os ratinhos com tênis vermelho. Então, eu vi, mas vai dar então, briga aqui, é que tinha um azul, outro são 2 ratinhos. Entendi. Um azul, entendi. outro vermelho. Faz sentido. Então fechou. E aí os ratinhos saíram pro labirinto encontrar queijo. Porque eles eram espertos. Agora o Ren e o Hall não, ficou lamentando ali. Eles falavam, mas isso não é justo. O queijo estava aqui, sumiu, e agora? Isso não pode. E ficaram ali o tempo todo, lamentando. O que significa isso na nossa vida? É justamente o poder de ação que a gente tem quando você está sob uma adversidade. Se você, de repente, tem alguma coisa na tua mão e do nada ela desaparece, acontece algum problema e simplesmente você não tem mais. Você vai ficar lamentando ou você vai agir rápido? E é legal porque não é sobre o queijo a história. Como eu comentei antes, é uma metáfora. Então, o queijo,
ele pode significar qualquer coisa. Pode ser um relacionamento, o queijo pode ser o trabalho, o queijo pode ser o empreendedorismo, né? Então, o queijo ele significa qualquer coisa. Cada um vai dar um significado diferente para o queijo. E aí entra qual pessoa que você é, né? Você é do tipo que percebe rápido que o queijo está acabando e já parte para ação, ou você é do tipo que vai consumindo, até que de repente acaba, de repente não, né? Vai dando sinais. E aí Sim. acaba e você continua lamentando. Ah, mas o relacionamento não tá legal e eu continuo, por que que acabou? Né? Foi dando um sinal. É que você não agiu rápido. Isso, exatamente. Então, a gente não vai contar toda a história, porque você vai ler o livro, com certeza. Mas, para meio que resumir mesmo a história, os ratinhos saíram para encontrar um novo queijo, conta a história do ratinho, o que aconteceu com eles. E o Ren e o Hal ficaram ali, até chegar ao ponto de estar passando fome, porque não tinha mais comida. E E muitas das vezes, né, Cris, as pessoas acabam reagindo quando algo acontece, algo que fere, algo que dói. No caso, o dos duendes foi a fome. Precisou eles passar fome para eles começar a reagir. E ainda o livro não conta, né? Mas apenas um. O que fica um pouco claro ali é que apenas um reagiu. isso, O Ren, até então, não deixa muito claro se ele foi atrás ou não. Né? A é. princípio, deduzimos que É, ele fica lá na estação. de qualquer maneira, para você saber, você vai ter que ler. Exato. Porque esse é o objetivo desse projeto, é fazer você ler. Porque tem pessoas que não entendem a importância da leitura. Não é muito difícil ler. Talvez falta concentração, mas o que eu vejo que o maior problema que a gente tem é celular. Celular tira toda a concentração, rouba todo o tempo. A gente passou um vídeo no início, quem não viu no início, a gente passou um vídeo ali antes da live. Um vídeo que eu encontrei na internet, eu fiquei boquiaberto de pessoas falando, né? Era uma repórter entrevistando ali. Quantos livros você lê? Ah, uns li um. A menina falou, eu leio só 6, porque eu não tenho tempo. Você vê, só 6. Então, veja que o quanto caiu o hábito de leitura, né? Claro que você lê na internet também. Na internet, eu leio muito na internet. Mas o que você está lendo? Tem que ver. São notícias de fofoca ou é conteúdo que vai ser relevante para o teu desenvolvimento, para sua vida. Eu sempre digo assim, você escolhe o que você põe para dentro do teu cérebro, sabe? Do teu pensamento, da tua memória. E se você passa a consumir muito lixo na internet, o que vai acontecer? Tua cabeça vai virar um lixo também. A nossa mentalidade é como se fosse um celular. Aqui no celular, você pode baixar diversos programas, né? Então, imagine que cada programa é o que você está colocando para dentro. Então, se você tiver programas legais, programas que te levam para um próximo nível, perfeito, né? Você vai ter um celular útil. Agora, se você tem um celular que só tem aplicativo de distração, só tem aplicativos que não dá ROI, não dá retorno, em pouco tempo o celular está sobrecarregado, está pesado, está gastando energia e ele não tem função, não tem utilidade. Só tem joguinho do tigrinho, né? Esse é um pepino, esse é um pepino. Então, a gente separou alguns casos, talvez da vida real, que representa o que esse livro fala. De pessoas conhecidas, de marcas famosas, para a gente falar o que aconteceu com essas marcas, quem foi o Sniffles Curry, quem foi o Ren, quem foi o Hall. Essas marcas, elas mostram muito, se a gente falar de empresas, o quanto é que vale você ser uma pessoa ágil para tomar decisão e mudar a tua vida de uma forma, ao invés de ficar lamentando, você mudar a tua vida de uma forma positiva. Vou atrás, vou correr atrás e vou resolver. Isso aí. Só que assim, ó, antes de a gente entrar nesse ponto, a galera que está nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos, a galera que foi entrando aí depois, e já corre, deixa aqui nos comentários, quem que você é na vida? Você é como os ratinhos, o Sniffles Curry, que percebe rápido as mudanças e já age? Ou hoje você tá mais para os duendes?
pro REM, pro Hall, que simplesmente vai vivendo a vida, as coisas vão acontecendo, você permanece parado aí no mesmo lugar. E daí quando acontece, você fala, do nada aconteceu isso, né? Escreve aqui, você tá mais pra ratinho ou tá mais pra duende, né? Vamos deixar essa live mais interativa, tá? A gente vai perguntando, vocês vão mandando comentário e aí a gente vai respondendo. E o pessoal Combinado? que tá marcando, os amigos aí, continua marcando pra ver, pra trazer a galera aqui, porque, como eu disse, esse conteúdo vai ser bem produtivo. Ó, pra galera que entrou depois, o livro vai ser sorteado. O livro que nós usamos na gravação. Primeiro livro, né? Olha, até é pra ser estimação, É Cris. verdade. Mas vamos lá. Marque seu amigo, coloca aqui que nós vamos fazer um sorteio depois e quem for sorteado vai receber esse livro em casa. Legal. Então, Thiago, o que você... Tem algumas empresas aí no teu rascunho? Eu fiz um texto enorme aqui, tá? Mas vamos começar sobre a Apple, Steve Jobs. Vamos. Vamos lá? Pô, o Steve Jobs é um exemplo muito, muito bom disso daqui. Por quê? Porque não sei se você sabe, mas a Apple foi fundada nos anos 80, acho que os anos 70, final dos anos 70 para os anos 80. E a empresa nasceu, vamos dizer, num fundo de quintal mesmo, um porão. E ela cresceu muito rápido porque a capacidade de liderança dele era muito boa e a empresa recebeu um investimento alto. E devido à capacidade que ele tinha, logo cresceu no mercado. Explodiu. E legal que, fazendo analogia entre os personagens do livro, o Steve Jobs ele está muito linkado ao Sniff, Sim, né? Percebia rápido e agia rápido. exatamente. Então, a mentalidade dele estava, parece que sempre um passo à frente. Sim, né? exatamente. Coisas que não existiam à época, ele simplesmente já tinha formulado na mente e ele fazia acontecer, né? Isso. Temos lá o exemplo do iPhone, o iPad, o iTunes, e MacBook e por aí vai. E aí, depois que a empresa cresceu muito, já era uma empresa gigantesca, ela fazia frente para a IBM, que mandava no mercado. E aí o que aconteceu? Já era uma empresa gigante, tinha um conselho, e tinha investidores, tinha pessoas que faziam parte da administração. E ele contratou um cara chamado... Eu esqueci o nome dele agora. Ele era o marketing da Pepsi na época. Depois eu vou pesquisar aqui. Ele contratou esse cara porque o cara era um gênio do marketing. E colocou na empresa esse cara. E esse cara começou a trabalhar e ao longo do tempo, para resumir a história aqui, depois vocês podem, no livro Jobs, se você procurar depois, acho que na Netflix tem, mostra certinho essa história. Ele foi simplesmente mandado embora da empresa dele. Tiraram ele da empresa dele porque o conselho resolveu tirar e ele foi mandado embora. E aí, o que aconteceu? Aí entra a analogia com o livro. Você imagina, ele já era milionário, só que ele nunca, o que movia ele não era o dinheiro em si, era os projetos que ele tinha. Isso é bem claro, assim, quem conhece a história dele sabe. E ele foi mandado embora, só que ele não ficou parado, ele não ficou lamentando, é a minha Apple, é a empresa que eu criei. Se fosse pelo livro, se ele tivesse ficado lamentando, ele seria como os duendes. Os né? doentes. Mas não, o que ele fez? Ele agiu rápido. Ele abriu uma empresa chamada Next, que era um software, ele produzia software, era um computador mesmo, uma fábrica de computadores como era da Apple. E depois ele comprou a Pixar de desenhos, que tem um monte de desenho aí até hoje. Ele comprou e com a saída dele da Apple, a Apple só começou a cair, porque não tinha mais inovação, a mente criativa não estava mais lá. E a empresa começou a cair, as ações caíram muito. E ele cresceu com a empresa dele, depois ele passou a vender esse software para a própria Apple. Peraí, ele estava na Apple, aí ele saiu da Apple. Foi mandado embora saiu da não, empresa né? dele. Ele entrou com a bunda e eles entraram com o pé. Exatamente. E aí depois ele voltou e começou a negociar com a ex-empresa dele. Isso, exatamente. Aí ele passou Que doideira. a ser um fornecedor, vamos dizer assim, que ele vendia o software dele para a Apple. E a Apple começou a cair muito e ele foi lá e comprou a Apple de novo. Só isso. Ele foi lá e comprou a empresa dele se tornou quase maior que a Apple na época. E ele comprou a
as ações. Inclusive, ele comprou em sigilo, ninguém sabia que era ele que comprou, ele comprou. E aí é bonito. No filme mostra isso também, mas no livro é muito mais detalhado o livro dele. Mas no filme mostra, ele foi demitido um por um. Legal. Ô, Cris, e para quem fala que o Steve Jobs sempre teve sorte, o que que você tem aí para esse pessoal? Ah, sorte não, né? Ele é fora da curva, mas a sorte não. Ele sempre esteve muito preparado, né? Porque ó, vamos pensar assim, falando dele, olha que interessante. Ele ele era um cara que no filme também mostra, caso não queiram ler o livro, recomendo ler o livro, mas no filme mostra, no filme ele falava assim, ele ia explicar o que era um computador pessoal, que hoje é o MacBook, esse daqui que a gente está aqui. Ele falava assim, as pessoas não sabiam o que eram, as pessoas achavam que não precisavam. E aí ele falava assim, você tem uma máquina de escrever? Tenho. E você tem uma televisão? Tenho. Então, é Tem os só dois. unir os dois. Simples. Você digita e aparece instantaneamente na tela. E as pessoas não entendiam. Então, e ele fala também uma coisa interessante, que as pessoas precisavam do produto dele, só não sabia que precisava. E a gente sabe que lojas de aplicativo, por exemplo, se não foi a pioneira, foi talvez a segunda empresa que lançou loja de aplicativo. Em época que internet era muito, muito raro. Então, é uma aposta lá pra frente, pro futuro, né? Exatamente. Ó, o Cassiano colocou aqui. Me sinto um ratão, querendo um queijo daquele tamanho. Gente, é, às vezes nós precisamos alinhar aqui os nossos querer, né? Você fica parado, né? Mas se você não correr, não agir, as coisas não vão acontecer, né? Trazendo aqui para o nosso exemplo, para quem tem a crença limitante da sorte, mas só quem tem sorte consegue. Gente, você tem que estar preparado. Quando você está preparado e a oportunidade passa na tua frente, você juntou, é o que o pessoal fala aí fora de sorte, né? Então é preparação com oportunidade, é a sorte do pessoal aí de fora. Então você tem que estar preparado a todo momento. E aí sim, as oportunidades vão passar e você vai conseguir enxergar elas. É isso aí. Então, em resumo ali da Apple, ele comprou a empresa de novo e quando ele morreu, eu não lembro o ano que ele morreu, acho que foi 2011, se eu não me engano. Em 2011, a Apple era a empresa mais valiosa do mundo. Então, ele era fora da curva, ele pensava, ele tem muitos problemas pessoais na vida dele, que se as pessoas assistem e sabem dos problemas pessoais é uma coisa, mas qualidade de trabalho, independente da vida dele, ele era absurdo. Tanto que quando ele morreu, ele deixou tecnologia avançada para, sei lá, para 10 anos. Exato. Que agora a gente já não usa mais a tecnologia que ele deixou. Exato. Cris, vindo agora para a parte de dinheiro, né? Alguns falam, mas para ele foi fácil porque ele tinha dinheiro. Como que foi o início da Apple? Nossa, o início da Apple foi tenso, porque ele não tinha dinheiro. Ó, foi assim, vamos pensar, ele era adotado, então ele não era os pais biológicos que criavam ele, e ele estudava numa faculdade e ele descobriu que os pais deles nem tinham condição de estar pagando para ele, então ele decidiu selecionar as matérias que ele ia estudar, justamente para economizar. E olha que interessante, e uma das matérias que ele escolheu, que na época ninguém fazia, era caligrafia. E ele gostou e quis fazer, tipo, sei lá, 2, 3 alunos na sala de caligrafia, que deu origem às fontes bonitas que a gente tem hoje no computador e no celular, porque antes ninguém pensava nisso. E aí ele lançou essas fontes bonitas que a gente tem hoje. Se você gosta de mudar de fonte, foi uma invenção dele lá atrás, justamente porque numa época de crise dele, numa época de crise que ele descobriu que os pais deles não tinham dinheiro para ele estudar, ele escolheu algumas matérias e uma delas era caligrafia. Tem uma palestra que ele deu numa faculdade, na faculdade que ele estudou, tem no YouTube, que ele fala sobre ligar os pontos. Daí ele fala assim, se eu não tivesse feito caligrafia lá atrás, hoje as fontes bonitas não existiriam. Então é bem legal. Legal. Foi bom você estar nesse ponto. Eu acredito muito que na nossa mente ela funciona o seguinte. Tudo que você vai vendo, vai ouvindo, vai sentindo, por mais que não faça sentido num primeiro momento, mas são ilhas neurais que você vai criando. Provavelmente de um início
vai ser ilhas desconectas, Sim. né? Então não vai fazer sentido. Aí, de repente, você começa a estudar, começa a ler livros, começa a se conectar com pessoas e vai formando trilhas neurais, ou seja, essas ilhas elas vão se conectando. Sim. Até que chega um momento que você fala, cara, tive uma ideia do nada. Na verdade, não é que você teve uma ideia do nada. Os pontos já estavam, como Sim. você comentou, os pontos já estavam dentro da sua memória. Você só precisou de uma trilha neural para ligar elas e formar a ideia que você fala. Exatamente. Então, por isso que a importância da leitura é essa. É você criar essas ilhas neurais dentro de você para que um momento elas vão se conectar e você vai virar aí um gênio, você vai abrir um negócio, você vai escalar o seu negócio, né? Então, isso é bacana. O pessoal está comentando aqui, pedi para o João. João, consegue subir um pouquinho? Eu vi que tinha um comentário ali, acabou passando. Ali, ó. Eu não vou me arriscar. Quem é preparado nunca é pego de surpresa. Perfeito. Perfeito. Isso é verdade. Se você está preparado, você está antenado. É o caso dos ratinhos, o Sniff e o Scare. Eles acharam ali a estação de queijo, a estação C, só que ao mesmo tempo que eles acharam e ficaram felizes, eles ficaram atentos. Eles ficaram atentos porque eles sabiam que a qualquer momento poderia acabar aquele queijo, né? Então, isso é muito importante, é estar olhando para todos os cenários. Tem mais um para baixo, João. Ali, ó. O Cassiano escreveu: dinheiro é muito importante, mas saber o que fazer na hora certa e com o conhecimento certo tem mais importância que dinheiro inicial. Perfeito. Perfeito, sim. Porque não basta você ter dinheiro, né? Vamos lá. Dinheiro é legal, muito importante. Mas quantos ganhadores da Mega Sena que hoje, né, voltaram na estaca zero? E porque também tem muitos investidores, por exemplo, o cara só investe por quê? Porque ele tem dinheiro, mas não tem ideia. É. Então ele tem o dinheiro para criar uma nova empresa, mas ele precisa de mentes brilhantes para fazer isso. Perfeito. Então, Não basta ter. Você exatamente. precisa ser. Você precisa se tornar uma pessoa diferente para você ter aquilo. Exatamente isso. Cris, vamos lá. Partindo aqui para o Scurry. Então, Steve Jobs ele está bem relacionado ao Sniff. O Scurry, eu notei aqui o Jeff Bezos, Amazon. Sim, O que você me diz dele? também. Ele, vendedor de livros, Ah, outro cara que. Nossa, velho. revolucionou, né? Esse Vamos lá. cara é. Hoje, o tamanho da Amazon é impressionante, é um negócio absurdo. Não, ele simplesmente é fora da curva também, é um cara absurdo. E olha que legal, ó. Eu notei aqui que ele também não começou com muito dinheiro, né? Sim. Então, para as pessoas que têm aí a crença limitante de que só quem tem dinheiro prospera na vida, gente, esquece. Você precisa ter atitude. Você precisa começar. Começa pequeno, vai modelando, vai resolvendo problemas. O tamanho do problema que você resolve está muito linkado ao tamanho do teu sucesso. Então, se você resolve um probleminha pequeno, provavelmente, né, as chances de você ter um sucesso grande vai ser difícil. Agora, se você resolve um problema enorme, as chances de você virar uma unicórnio aí, né, uma startup de grande sucesso, está mais fácil. Pegamos aí a Amazon, resolveu um baita problema da humanidade. Pegamos o iFood, olha o tamanho do O iFood problema aí. resolveu dois problemas. O iFood resolveu as vendas para quem vende lanche, por exemplo, e a entrega, que é um problemão. Porque aí pega uma lanchonete, por exemplo, não tem condição de ter um motoboy. Exato. E aí é muito caro. E depender de mão de obra é complicado. Então ele resolveu dois problemas de uma vez só. Ó, Regiane escreveu o seguinte: e se esse queijo não tivesse sido roubado, como os personagens teriam evoluído ou não? Se não tivesse sido forçados a sair da zona de conforto. Gente, vamos lá. Nós tivemos os dois duendes. Os dois duendes, eles acabaram ficando no labirinto, não, na estação C. Os dois duendes, no caso ali da pergunta, eles morreriam lá. Porque Exatamente. se não tivesse sido roubado esse queijo, se não tivesse sumido, eles continuariam lá. Agora, os ratinhos não, eles estavam antenados. Né? E aí, assim, ó, vamos dar um spoiler aqui, mas depois o pessoal volta lá nos vídeos,
assistam os 4 vídeos e leiam o livro, tá? Nós estamos falando de uma forma bem sintética. Mas no final do livro, os ratinhos eles encontram uma nova estação de queijo e um dos duendes também encontra. Muito posteriormente, esse duende, ele sai pro labirinto e ele encontra a nova estação de queijo. E uma estação de queijo muito melhor que a anterior. Uma estação de queijo com várias variedades de queijo. E aí, olha que aprendizado legal. Quando o duende chega nessa estação, ele percebe que os 2 ratinhos já estão lá nessa nova estação há muito tempo. Ou seja, já estão usufruindo dessa nova estação há muito mais tempo que eles. Ou seja, ele ficou na estação antiga, passou fome, né? Passou necessidades lá, tinha um medo enorme do labirinto. Na cabeça dele, o labirinto era algo assustador. Quando ele foi pro labirinto, ele viu que não era bem assim, né? Sim. O medo que nós criamos dentro da nossa mente é muito maior do que a realidade. Existem estudos que falam que mais de 80% das nossas preocupações elas não acontecem. Então nós criamos um monstro e na verdade não é tão assim, né? Não é esse monstro. E aí ele se arriscou, foi para cima, chegou na estação, ele percebeu o quanto ele estava perdendo, né? O quanto ele perdeu. E é isso que acontece na nossa vida. Nós deixamos para gravar um story depois, por medo de julgamento, por achar que não estamos preparados, por achar que a minha câmera não está legal, ou eu fico no emprego que não é legal para mim, no emprego que não faz sentido para mim, e aí eu vou empurrando com a barriga. Vou empurrando com a barriga, e aí quando eu tomo uma atitude e vou para uma nova estação de queijo, eu percebo que era muito melhor, né? Que eu já poderia ter feito isso antes. E que esse medo que eu tinha criado, na verdade, ele não era tão grande assim. E quantas pessoas têm um projeto, por exemplo, um sonho e vai protelando, vai deixando, porque acontece vários fatores na vida e a pessoa não simplesmente talvez tenha até a condição, mas ela fica travada por algum motivo. Então, é o que diz o livro, né? São personalidades diferentes e resultados diferentes. Exatamente. Ó, mais um comentário aqui. E se Ren estivesse certo em não querer sair? Existe algum valor em ficar e lutar para recuperar o que foi perdido, ao invés de aceitar a mudança? Essa é a questão. No livro diz que quando ele ficou na estação, ele começou a passar fome. Então, já era um fato. Existe uma situação, gente, que é o seguinte. Existe o problema e existe o fato. Enquanto ele está na fase de problema, ok, você luta para tentar resolver o problema. Mas tem situações que ela já virou fato. E aí, quando virou fato, não adianta você mais gastar energia. Tem pessoas que ficam paralisadas no fato para o resto da vida gastando energia. Ou seja, já estava claro, o queijo já não estava mais lá. Ele não ia conseguir mais. Então, se ele ficar lá e ficar se lamentando, simplesmente ele ia gastar mais energia ainda. Então, sim, fazendo analogia, são as pessoas que ficam reclamando da vida a vida inteira, do trabalho, mas continuam trabalhando no mesmo lugar. Ou seja, já é um fato. Né? Então você precisa sair desse labirinto. Precisa virar a chave, porque essa mudança, quando você está preso em uma coisa que você não consegue sair, você precisa entender o que está acontecendo, porque existem muitos casos. A gente falou aqui, por exemplo, a gente fala inclusive nos nossos vídeos sobre relacionamento, sobre emprego. E no caso do emprego, vamos pegar um emprego. Você está lá, está confortável para você. Você está trabalhando, está recebendo seu salário, mas você não está feliz. Lá não é o lugar que você sonha trabalhar. Isso é muito importante, trabalhando que você gosta. Então, eu acho que você tem que entender e procurar arriscar, que é o labirinto para sair em busca do queijo. Porque às vezes está confortável, você tem o seu salário, beleza, mas e se eu me arriscar e não dar certo? O que acontece? De repente eu saio do meu emprego, aí eu abro um negócio, por exemplo, e não deu certo. E aí? Eu vou ter que voltar a trabalhar empregado? Vai! Você volta e depois você tenta de novo. Porque a gente falou aqui de Steve Jobs, da Amazon, todos eles fracassaram muitas vezes. O Elon Musk também. Você tem anotado o Elon Musk aí?
Não peguei do Elon Musk. Vamos Não falar do peguei. Elon Musk aqui rapidinho. O Elon Musk hoje é simplesmente o cara mais rico do mundo. Assim. Ninguém tem mais dinheiro que ele. Se eu não me engano, tem uma conta assim, que se ele gastasse, se eu não me engano, $200 mil por dia, desde quando Jesus nasceu até hoje, você não gastaria metade do dinheiro que ele tem. Alguma coisa assim. Não, e é tão doido, vou fugir um pouquinho aqui, já voltamos no teu tema. O Elon Musk, ele tem mais de 100 mil funcionários. Gente, 100 mil funcionários. Eu fico pensando, se ele dedicasse 1 hora para conversar com um funcionário, Imagina, eu 100 fiz, mil eu horas. fiz o cálculo esses dias, ele levaria mais ou menos mais de 30 anos para voltar a falar com o mesmo funcionário. Nossa, É é muita muita coisa, coisa, é né? muita coisa. Então, ele e outros sócios abriram o PayPal, que é um software de pagamento. Depois ele vendeu a PayPal e ele sonhava em lançar foguete. Todo mundo achava ele maluco lançar foguete. E ele começou, e ele tinha dinheiro para 4 lançamentos. Então o primeiro falhou, o segundo falhou, o terceiro falhou e o quarto deu certo. Ele já não tinha mais dinheiro, ele já estava emprestando dinheiro, mas ele não desistiu. Então, essas pessoas, todas elas falham. Exato. Então ele conseguiu no quarto lançamento e aí ele conseguiu o contrato que ele queria e a empresa andou. Mas se ele tivesse falhado, você acha que ele ia voltar por emprego e lamentar? Não, ele daqui a pouco estava tentando de novo, porque é o que essas pessoas fazem. Elas tentam até dar certo. A diferença, Cris, eu até estava pesquisando aqui, ó, a diferença de quem vai ter muito sucesso para quem não vai ter é na forma com que ela encara o problema, né? Tem pessoas que já desistem no primeiro não, no primeiro fracasso. Ela já paralisa ali e fala, cara, isso aqui não é para mim, vou abandonar tudo, vou voltar para estaca zero. E as pessoas que persistem, as pessoas que têm disciplina, gente, detalhe, muitos começam as coisas na euforia. Euforia é semelhante ao fogo de palha. Ele começa e termina, né? É rápido, fogo de palha. Para você ter constância, você precisa ter disciplina. Então, o sucesso está muito linkado à disciplina. Você receber um não, continuar. Receber 2 não, continuar. 3, 4, 5 resiliência, não. né? Resiliência, né? Então, um outro exemplo aqui, Thomas Edison. Sim. Nossa, Thomas Edison. Quantas tentativas de fazer a lâmpada ele precisou? Eu sempre me confundo se é 1.000 ou é 10.000. É 1000. 1.000. Engraçado que é uma coisa que pra minha vida isso foi muito interessante quando eu descobri, que foi na escola ainda. Ele tentou mais de 1000 vezes e foi mais de 1000 falhas. Aí perguntaram pra ele assim, mas você falhou mais de 1000 vezes? Ele falou, não, eu descobri mais de 1000 vezes de como não fazer. Você viu que é sobre a mentalidade, É, né? É a forma com que ele encara aquilo. Ele poderia ter desistido na primeira vez, é. né? Não tinha recursos, provavelmente, na época, como nós temos hoje. E se ele tivesse desistido, talvez não, com certeza alguém teria inventado. Mas ficou o nome dele marcado na história porque ele não desistiu. Temos um comentário ali, Cris. Pode ler você. O Leonice Silva. Seus personagens fossem pessoas reais, quem teria mais sucesso no longo prazo? Sniff e o Scurry, que agem rápido, ou Ren ou Hal, que resistem e refletem mais. Ó, essa pessoa aí dá pra ver que ela já leu bem o Sim. livro, ela já guardou os nomes. Sim, exatamente. Bom, segundo o que o livro diz, quem se deu muito melhor foi os ratinhos. Porque os ratinhos, quando eles resolveram agir, os ratinhos já estavam com a barriga cheia, já estavam enjoados de comer queijo já. Então, teoricamente, vamos dizer que os ratinhos foram os que saíram na frente, com toda certeza. Tem um exemplo bem legal aqui pra gente justificar aí essa resposta, tá? Temos aí a Blockbuster. Lembra? Gente, Blockbuster, locadora de filmes. Gigantesca. Era O mundo acho que inteiro. era maior, né? Assim é maior. Era maior. O que aconteceu? Ela teve a oportunidade de comprar Netflix na época por um preço lá embaixo. Sim. E ela, né, falou que não fazia sentido, que o streaming nunca ia vingar. Resultado, Netflix explodiu E ela faliu. e ela faliu.
Outro exemplo, Yahoo e Google. O Yahoo e Google foi exatamente isso. O Yahoo foi oferecido para o Google. Não, o Google foi oferecido para o Yahoo porque o Yahoo era gigantesco no início. Não sei se você lembra, era IBEST, Yahoo eram os principais. Foi oferecido assim por um valor muito baixo, por coisa de alguns, sei lá, 20%, 10% do valor não conseguiram negociar. E aí o Yahoo hoje está praticamente falido e o Google virou essa potência. Então, são oportunidades que é perdida. No caso da pergunta ali, se fosse o Sniff e o Scurry, eles decidiriam mais rápidos. Porque eles arriscaram, eles saíram para o labirinto, eles pensaram e enfrentaram. Agora, refletir demais dá tempo de você desistir. E se você não tentar, você não sabe se você vai conseguir. É importante a gente entender que quem começa antes tem um tempo de maturidade muito mais rápido, né? Tem um jogador de basquete, Kobe Bryant, que uma vez ele foi entrevistado, é um dos maiores nomes, né? Foi um dos maiores nomes, e perguntaram o que atribuía o sucesso dele. E a resposta dele foi bem categórica. Ele comentou que ele levantava 3 horas antes de todos os adversários dele. Então, ou seja, enquanto a galera estava dormindo, ele já estava treinando. Ou seja, ele chegou antes no objetivo dele. Agora você imagina, 3 horas de treino antes de cada adversário. Multiplica isso em 365 dias. Sim. Quantas horas a mais de treino ele teve? Ou seja, ele chegou muito mais rápido no objetivo do que os adversários. Quando os adversários tentavam chegar, ele já estava muito à frente, né? E aí quando você chega mais rápido, você tem mais tempo de corrigir os erros. Sim. Você consegue corrigir mais rápido. Não vamos dizer que ele não errou. Com certeza ele errou. Sim. Provavelmente os ratinhos também, se fosse na vida real, ele teria errado o caminho. Mas acho que eles quebraram a cabeça muito, é que o livro não especifica muito. Com certeza eles erraram o caminho, mas assim, como eles saíram antes, eles chegaram antes, usufruíram. Tem um livro muito bacana que até fica a dica pra gente, talvez mais pra frente, trazer, que acho que é o Oceano Azul. Sim. Né? E ali fala, é você nadar de braçada quando você chega primeiro, ou seja, você é o primeiro a entrar naquela... Esse exemplo que você deu do jogador de basquete, o Cristiano Ronaldo também é a mesma situação. Ele treina mais que todo mundo. Por isso que ele fez 40 anos e está em alta performance até hoje e daqui a pouco vai fazer 1000 gols que só, acho que 3 jogadores fez. Então, é isso, é você se dedicar mais que todo mundo. Legal. Tem mais um comentário lá. João, pode subir um pouquinho para nós? Ali, ó, o medo de falhar, de julgamentos, de não ser bom o suficiente, eles podem trancar a nossa mente, impedindo que vamos atrás das coisas que realmente queremos? Sem dúvida. O medo, na verdade, gente, vamos lá, vamos desmistificar aqui. Medo, ele está muito relacionado ao passado, né? Ansiedade futuro, medo passado. Então você cria um monstro, provavelmente de acordo com as coisas que você viu. Então você presenciou várias coisas, presenciou pessoas falhando. Então ali você vai criando resistências. Dentro da nossa mente existe um personagem aqui, o guardião da mente. E do 0 aos 7, do 7 aos 14 anos, esse personagem, imagina que ele está dormindo. Então tudo que a criança ela vê, ouve e sente, ela entra direto. Sim. Então ela é uma esponjinha, ela vai absorvendo. Depois dos 12, ali, 13 anos, esse guardião é como se ele tivesse acordado. E aí ele começa a filtrar. Então tudo que é diferente do que essa criança viu, ele vai bloquear. Então assim, se essa criança não via os seus pais, por exemplo, fazer coisas grandes, ela não vai se arriscar. Porque ela entendeu que aquilo ali é diferente para ela. E a mente, enquanto ela não tiver consciência de desbloquear isso, a mente vai dar um jeito de sabotar. Eu gosto muito, Cris, de um exemplo, que é assim, ó, pega duas crianças. Uma nasceu em berços de pais bilionários e outra nasceu em berços de pais de classe média, classe pobre ali, né? Classe baixa. O filho dos bilionários, quando ele crescer, ele vai fazer negócios de que casas decimais? Sim. Bilhões. Por quê? Porque ele cresceu vendo os pais falar de bilhões. Ou seja, a conversa na mesa de jantar era bilhões. Então ele não vai fazer menos que isso. Né? Para ele vai ser natural, vai ser normal. Por quê? Porque o guardião da mente, quando estava dormindo, né, as informações que foram imputadas ali na mente dele foi bilhões. Agora, a criança que
estava ali em berço de classe média, classe baixa, provavelmente o que ela ouvia era: não temos dinheiro hoje, estou no cheque especial, esse mês vamos jogar as contas para cima, que eu pegar é a que eu vou pagar, entende? Então, ela, para fazer algo de milhões, não vamos nem ir para bilhões, para ela fazer algo de milhões é muito mais difícil, porque na mentalidade dela não cabe isso. Então, se ela não reprogramar isso, se ela não conseguir quebrar isso, ela não vai fazer isso. E não é nem culpa dela, é porque a mente dela vai dar um jeito de sabotar. Quando ela tá para alcançar alguma coisa, vai lá e dá errado. Quando ela tá para fechar um contrato maravilhoso que vai virar a chave da família, ela vai lá e perde. Ela dá um jeito de perder, né? Vou dar um exemplo. A pessoa faz 10 mil por mês, gasta 10 mil. Aí o dia, né, o mês que ela vai lá e faz 14 mil, o que acontece? Vai gastar. Funde o motor do carro. Aí, ou seja, os 4 Vai mil que gastar sobrou, tudo. ela vai gastar. Aí daí detalhe. Tá tudo linkado as Não, daí coisas. detalhe. Ela vira, né? O marido vira pra esposa e fala assim: como que você chama a tua esposa? Amor. Amor. Então, amor do céu. Ainda bem que esse mês a gente fez 4 mil a mais. Porque senão, Tava ferrado, né? hein? Então, ou seja, cara, ele vai dar um jeito de perder aquilo ali. É, com certeza. Por isso que muitas pessoas, por exemplo, quem ganha na loteria, ele não tem o senso de pertencimento tão nele. Assim, ele acha que aquilo que ele ganhou, ele tem que desfazer. Mas sabe por quê? O que é aprender? Eu aprendi muito isso. Primeiro, dinheiro é sujo. Né? Sim. Vamos lá. Como que eu aprendi que o dinheiro é sujo? Se eu tava mexendo com dinheiro e eu ia comer, minha mãe falava: Thiago, vai lá lavar as mãos, que o dinheiro tá sujo. Sim. E aí, assim, vamos lá, pergunta, deixa aí nos comentários. Quem quer conviver com algo sujo? Sim. Se eu aprendi que o dinheiro é sujo, eu vou dar um jeito de me desfazer dele, Sim. né? Exatamente. Outra programação mental que é colocada na nossa mente, que todo rico é ganancioso. Sim. Então, você gosta, Cris? Ou que todo rico roubou pra chegar lá. Exato. Passou a perna nas pessoas. Você gosta de pessoa gananciosa? Não, né? Não gosta. Então, assim, aquilo que você repudia, você afasta. Sim. Aquilo que você abençoa, você traz pra frente, pra perto de você. Então, se você tá criticando, se você tá repudiando as pessoas ricas, elas vão pra fora. Sim. Você nunca vai se tornar uma pessoa rica. Exatamente. Então, as pessoas, elas tendem, quem ganha na loteria, pode pesquisar. Se a pessoa não, até Big Brother, por exemplo, ganha 1 milhão, nem sei quanto é, não assisto, mas eu sei que ganha um valor lá. Eles também se desfazem do dinheiro. Muitos deles se desfazem, porque, vamos supor, recebeu 1 milhão de reais. Vou dar 50 mil para alguém, 30 mil, não sei, para alguém, porque eu preciso ajudar. Quando na verdade não, você está dando um jeito de desfazer daquilo. Isso está implantado no cérebro, na cabeça da pessoa, e ela nem percebe. Quando na verdade ela poderia pegar 1 milhão e tentar fazer mais dinheiro com aquilo e fazer 2, 3, 10. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais você pode ajudar as pessoas. Mas pode transbordar, né? Exatamente. E aí vem uma pergunta. As pessoas falam: mas eu não preciso ser rico, não preciso ter dinheiro. Gente, pensa bem. Se você tem prosperidade, né? Não vou nem entrar em detalhes que prosperidade não é só riqueza, tá? Mas vamos lá. Se você é próspero no pilar riqueza, você concorda que você consegue ajudar muito mais pessoas? Dinheiro é munição. Munição para quê? Dinheiro é munição para você viver o seu propósito de vida. Imagina só o cenário. Você é uma pessoa que o teu propósito de vida é, sei lá, ir para a África do Sul e ajudar as pessoas da África do Sul, as pessoas que precisam. Vem a pergunta: você sem dinheiro, você consegue executar esse propósito? Você não vai conseguir. Então você precisa de dinheiro para executar esse propósito. Você precisa de dinheiro para você ir mais longe. Então, todos nós precisamos ser prósperos, todos nós precisamos de alcançar a prosperidade para que nós possamos vivenciar o que Deus tem feito para nós. Todos nós somos um projeto de Deus, né? Então nós precisamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. E aliás, né, se você é um projeto de Deus, você é filho de Deus, né, Deus é dono do mundo. Falar em Deus e falar também, você falou em Deus e tem muitas pessoas evangélicas que até hoje fala de dinheiro, por exemplo, afasta dinheiro, quando na verdade não. Se você parar para pensar,
as principais histórias da Bíblia, todos eles tinham muito dinheiro. Os principais. Ó, vamos pegar Davi era rei, Salomão era muito rico. Todos. Exato. Pega a Bíblia ali, você vai ver que todas as histórias, todos tinham. O José era governador. Então, todos eles tinham muito dinheiro. Então, não significa uma coisa, não tem nada a ver com a outra. E às vezes a gente talvez tenha isso enraizado e tem que parar e pensar sobre isso. Porque dinheiro, Deus quer abençoar a gente. Ele não quer ver você na sarjeta. Não faz nenhum sentido. É até loucura pensar isso. Eu vejo assim, Deus, ele é o Pai, né? Pai soberano. Aí eu tenho os meus filhos. Não faz sentido eu ver um filho próspero no pilar riqueza e o outro não ser Sim, próspero, com certeza. né? Porém, as pessoas, elas não entendem, elas não assumem a posição de filho. Muitas das vezes, as pessoas vivem a vida inteira assumindo a posição de servos. E, gente, nós somos filhos de Deus. Filho é mais do que servo, né? Então, você mudar os papéis aí faz também muita diferença. Cris, agora voltando aqui para o livro, né? Uma outra empresa que também agiu rápido foi o Instagram. Sim. TikTok começou com os vídeos curtos. Isso. E ainda, volta um pouquinho atrás. Antes do TikTok, quem inventou os stories foi o Snapchat. Snapchat. Hein? E detalhe, ela não tá mais... Ela tá, No né? Brasil é bem fraco, mas nos Estados Unidos é bem forte forte. ainda. E eles criaram os stories, que era um dia só e tal. E o Instagram foi lá e copiou também. Na verdade, o Instagram tentou comprar eles por muito dinheiro. Eles não quiseram vender. Então, beleza, você não vai vender pra mim? É simples, eu tenho um monte de programador aqui que sabe fazer o que você faz. E aí vem as crenças limitantes. Ah, mas copiar é fácil, né? É só copiar lá é fácil. Gente, entenda uma coisa, que a execução, ela vale muito mais, né? Quantas pessoas que você vê aí que tem várias ideias, mas não executa nenhuma delas? E tem um detalhe importante, que eu conheço uma pessoa que ela é gerente, supervisora de farmácia. E você percebe que onde tem uma farmácia tem mais do que uma, tem 2, 3. Por quê? Porque a primeira farmácia, ela vai lá, gasta uma grana e faz um estudo naquela região para ver se tiver uma farmácia ali, essa farmácia vai vender. Uhum. Ela vai lá, chega na cidade e coloca. A outra, ela fala, opa, tem uma ali, já foi feito estudo. Uhum. Eu vou lá também. Então ela está copiando isso, daí não tem nada de errado. Não tem nada, simplesmente você não precisou inventar a roda, você está fazendo o que a outra pessoa está fazendo e está dando certo. E olha que legal, galera que está nos assistindo, a nossa frase. Uma ideia sem ação, ela não passa de sonho. Sim. Né? É apenas um sonho. Verdade. E uma ação sem ideia, ela não passa de trabalho. É. Então, cara, você tem que ter ideia, você tem que ter ação, que você vai chegar no objetivo, você vai conquistar o sucesso. E claro, resiliência, né? Porque vai ter altos e baixos, percurso. Quem empreende sabe muito bem disso. Empreendedor, muitas das vezes no início tem que matar um leão por dia, né? Então é preciso ir para cima, é preciso sair pro labirinto, que você vai encontrar a estação N. Sim. Uma estação nova de queijo. Ô João, consegue subir para nós aqui, que eu vi que tem um comentário ali que acho que acabou passando despercebido. Vai lá, Cris, só eu tô lendo? Acho que é da Não, pode Regiane. ler, Thiago, exercita a tua leitura aí. Vamos lá, então. Todo esse discurso faz muito sentido para mim. Tenho projetos ou sonhos de anos que, por achar que não estou preparada ou então por querer a perfeição para iniciar, me vejo hoje parada no tempo. Deixa eu começar isso Não, daqui. eu li. Vai lá. A verdade é que nunca vai estar preparado. Nunca. E essa é a realidade. Nunca está preparado. Vamos pegar empresas de tecnologia. Quando o Instagram começou, não sei se todo mundo lembra, era só foto. O Instagram começou, era só foto. Você postava uma foto quadrada e só, não tinha mais nada. Mas ela começou. Então, você tem que entender assim, você não precisa saber tudo. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo mesmo. E a gente aprende na vida, né? Eu tinha um projeto e esse projeto era um projeto gigantesco, muito grande, e eu errei
muito no fato de querer fazer pelo menos 80% do projeto para começar, quando eu poderia começar com 20%. E não, eu comecei a fazer, aí eu investi, e as coisas não foram acontecendo como eu imaginava. E no final das contas eu não iniciei o projeto porque eu quis que estivesse o mais pronto possível. Quando não, eu só preciso iniciar. A partir do momento que eu comecei, aí as coisas vão acontecendo. Você vai criando oportunidades e as coisas vão andando. E isso vale para tudo. Vale para tudo. Porque uma empresa começa assim. Ela vai oferecer um serviço, depois ela oferece 2 e depois 3. Vamos pegar um exemplo. Supondo que você queira abrir, sei lá, uma lanchonete. Aí você não precisa ter um cardápio gigantesco. Sei lá, coloca uns 3 sanduíches e salgados. Pronto, você já tem ali. Você não precisa investir muito dinheiro, você não precisa estar preparadíssima para começar. Simplesmente você começa com o que você tem. E aí, ao longo do tempo, você vai se ajustando. E olha que legal, o problema que o iFood resolveu foi justamente esse. Quantas cozinheiras tinha aí pelo Brasil, né? Que não tinha ali a coragem, não tinha a atitude de ir lá e abrir um comércio. E o que o iFood fez? Ou seja, atrás de uma plataforma. Não, Sim. aqui eu vou, aqui eu faço, aqui eu me arrisco. Exatamente. Então é muito disso, é você dar o primeiro passo. Né? Empreender é dar o primeiro passo. O problema muito, Cris, é o perfeccionismo. O perfeccionismo, ele paralisa as pessoas, porque você quer, você imagina como que as pessoas queriam receber isso aí. E na verdade, cara, dá o primeiro passo, ao longo da jornada você vai ajustando. E às vezes você quer deixar tudo preparado, você coloca a rota para um destino e na verdade quando você começa você vê que, cara, não é nada daquilo, que você vai ter que ajustar para outro caminho e aí o que você fez perdeu. Sim, exatamente. Então a gente sabe que para começar, para você conseguir, tem que começar, independente se está pronto ou não. Que na verdade nunca vai estar. Sempre você vai progredir cada vez mais. O exemplo aqui da agência, a gente começou, hoje a gente oferece muito mais serviço do que a gente oferecia no início, dentro de um ano. Por quê? Porque começou, depois as coisas vão acontecendo, então a gente precisa iniciar. Perfeito. Um outro exemplo relacionado ao hall, que no início ele teve resistência, porém quando ele começou a passar fome, né, aí ele se levantou ali no labirinto, falou, cara, eu preciso tomar uma atitude. Se eu ficar aqui, as coisas não vão mudar, o queijo não vai voltar, o queijo não vai aparecer novamente. E aí ele saiu pro labirinto e em pouco tempo ele achou uma nova estação, né? Então, uma empresa que nós podemos fazer a linkagem aqui seria a Microsoft. Sim. Né? Quando acho que deve estar como atual CEO, ele entrou na empresa, ela não estava com as informações nas nuvens. Sim. E ali ela fez uma revolução, criou alguns programas ali, ela foi para as nuvens e hoje, né, os sistemas dela valem bilhões. Sim, com certeza. Então é isso, eu acho que a gente falou bastante já, né, Thiago? Nem sei quanto tempo. Já deu mais de uma hora. Olha só, gente. Então, acho que vamos caminhando para o final aqui. Vamos fechar com a Kodak? Vamos lá então. Vamos lá. Então, ó, Microsoft linkado ao hall. E para a gente encerrar aqui, nós temos a Kodak. Kodak, ela está relacionada a quem, Cris? A Kodak tá com certeza absoluta aos duendes, né? Porque ao REM, que principalmente, porque os duendes ficaram ali, né? Não sabia o que fazia. Aí o Hall resolveu agir e o REM ficou. É que eu quero que o pessoal leia o livro, Thiago. Não, vai contando spoiler. Não, detalhe, nós temos que contar o que vem aí na próxima semana ainda. É verdade. Então, a Kodak é os duendes, mas muito mais o REM, porque a Kodak simplesmente parou. Parou no tempo. Sempre fiz desse jeito, não vou precisar mudar. Ou seja, time que tá ganhando não se mexe. Frase amaldiçoada. Essa é verdade. Time que tá ganhando, você precisa mexer para continuar ganhando o jogo. Se o time tá ganhando e você não faz nenhum ajuste e o adversário, o concorrente vem ali e ajusta o processo que você não estava preparado, vai ter virada de jogo. Pode ter certeza. Exatamente. Então a Kodak, ela ficou o quê? Não precisa. As fotos do filme, do rolinho, lembra do rolinho? Né? As fotos do rolinho é muito melhor do que o digital, só que tem um problema.
né? Quem iniciou no digital, as empresas que iniciou na fotografia digital, elas deram o primeiro passo. E com Sim. certeza lá no início, as fotos realmente não eram boas. Só que qual que é o grande problema? Que as pessoas que iniciam rápido, elas ajustam rápido. E foi isso que aconteceu com a foto digital. Ela foi aperfeiçoando, foi melhorando, melhorando. Quando a Kodak se tocou, o queijo já não estava mais lá. Já. Ou seja, verdade. as fotos digitais já eram muito superiores às fotos reveladas. E foi o que você falou. Aí foi o REM, porque ela simplesmente não teve poder de ação. Não, ficou paralisada. Ficou paralisada e ficou para trás e faliu. Porque elas tinham um mercado. Imagina se elas lançassem a própria câmera digital. Eu acho que chegou a ser lançada depois. E Mas oportunidades teria, porque olha a força da marca, Sim. Kodak. Se ela tivesse lançado, sem sombra de dúvida, ela teria dominado o mercado. O market share dela teria abocanhado. sim, Mas, infelizmente, ela não acreditou, assim como a Blockbuster não acreditou na Netflix. é verdade. Triste Cris, fim. Chegando ao final, semana que vem, né, temos duas coisas aqui. Revelamos o segundo livro ou seguramos para a semana que vem? Acho que dá para revelar, porque tem uma linkagem aqui que eu queria falar sobre. Legal, então vamos lá. Duas coisas. Vamos revelar o livro Tá, e vamos comentar como que vai ser a didática da semana que vem. isso aí. Vai, manda lá, Thiago. Aí eu falo do livro. Tá, eu falo da linkagem. Eu falo da semana que vem. Falo da semana que vem. A partir de semana que vem, de segunda-feira até sexta-feira. Olha que legal. Nós temos uma comunidade, tá? Nós criamos uma comunidade. Dá pra deixar na onde as comunidades aí, o link da comunidade? Deixa no teu stories os links, eu vou deixar no meu também e eu vou deixar no Clube da Leitura. Tá. Galera, terminando a live, entra nos stories. Já tem até um stories com o link da comunidade lá, tá? Então a galera entra lá e vai para nossa comunidade no WhatsApp, tá? Lá na comunidade você recebe em primeira mão todas as atualizações da leitura. Então todos os livros, todos os vídeos que nós gravamos é postado nessa comunidade. E a partir de segunda-feira, na comunidade, nós vamos disponibilizar um PDF diariamente. Gente, surreal, né, Cris? Muito legal. Diariamente. Todo dia vai ter uma chave relacionada com o livro e relacionada com a vida nossa, com a nossa vida pessoal. Então, fique ligado, entra na comunidade. Vão ser 5 chaves. 5. 5 chaves de segunda a sexta-feira e na sexta-feira. Gente, É. sexta-feira vai ser surreal, sabe por quê? Sexta-feira vai ser disponibilizado o audiobook do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Exatamente. Está sendo gravado exatamente o livro inteiro. Inteiro e vai ser divulgado na sexta-feira para quem está na comunidade. Então você que tem dificuldade de sentar, ler o livro, olha que legal. Você indo trabalhar, você indo para academia ou você até mesmo lá na academia, coloca o foninho de ouvido Fazendo uma e caminhadinha. ouve o livro. Ou para você que tem dificuldades de concentração. Você pega um livro e não consegue concentrar. A partir de agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o livro, solta o audiobook e você vai acompanhando junto. Ou seja, está ativando 2 canais de comunicação. Você está ativando aí o auditivo não, o visual, certo? E você está acompanhando na leitura. Então, cara, não tem como você não aprender. A tua mente vai expandir. Então, fica ligado, esteja na comunidade que você vai receber em primeira mão. Agora, Cris, conta aí. Qual que é a segunda novidade? Qual que é o segundo livro? Então, e o segundo livro, muito interessante. Na verdade, eu leio há muito tempo, então, para mim, isso daqui tá uma diversão. O segundo livro tem muito a ver com o primeiro, que também é de mentalidade. Porque aqui a gente aprendeu que a diferença de mentalidade de um para o outro. E no próximo livro será o Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre é a história de um piá, um garoto, como você queira falar, que tinha 2 pais. Que um era milionário e era empreendedor, e o outro era um funcionário público, e aí mostra as diferenças de um para o outro. É bem interessante. A gente vai lançar no mesmo formato do Quem Mexeu no Meu Queijo. Segunda-feira da semana que vem, não essa agora, a outra. Então inicia segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta-feira a live para falar sobre o Pai Rico, Pai Pobre. Né, Thiago? É isso aí, né? Em resumo, tá? Então, em resumo, como que é a metodologia? Então,
de segunda a quinta, na primeira semana do livro, começa com os vídeos explicando os principais insights. Na sexta-feira da primeira semana, vem a live. E na segunda semana, uma chave por dia. E na última sexta, o audiobook do livro. No caso, são 2 livros por mês. Exatamente. 2 semanas para cada livro. Isso? Isso, exatamente. Maravilha. Pessoal, chegamos aí ao final da live. Agora... Pode falar que eu concluo. Tá. Chegamos aí ao final da live. Agora é a hora de vocês falar. Ah, que pena, né? Não vai dar para falar, mas escreve aí nos comentários, tá? E foi muito bom estar com vocês. Foi maravilhoso essa noite. Temos certeza que é algo que estamos fazendo por uma diversão, né? E com certeza vamos contribuir muito aí com vocês. A nossa ideia é trazer vários livros sobre mentalidade, sobre empreendedorismo, para que nós possamos extrair o máximo de informações desses livros e que possamos explodir a mentalidade e irmos para um próximo nível. Então, de coração, meu muito obrigado e ótimo final de semana. Manda o link da comunidade, eu vou mandar... Manda para o João. Consegue pôr para nós, João, o link da comunidade? Manda para ele lá no WhatsApp. Deixa eu mando aqui, peraí. Peraí só um pouquinho. Manda aqui para mim, Thiago, o link que eu encaminho para ele. Enquanto isso, eu quero deixar essa frase, que é uma frase que eu levo muito tempo comigo. E foi por ela que eu descobri esse livro aqui. Eu vi essa frase, eu falei, de onde é essa frase? E eu vou deixar aqui para vocês. Ela mexe com a cabeça da pessoa. Então eu vou deixar aqui e vocês pensam sobre isso, tá? O que você faria se você não tivesse medo? Já parou para pensar isso? O que você faria se você não tivesse medo? Você empreenderia? Você abriria um negócio? Você sairia do teu emprego? O que você faria se você não tivesse medo? Já parou para pensar? Então acho que essa frase é uma frase para você refletir e que também eu acredito que depois dessa live quem estava aqui vai querer ler esse livro e vai nos acompanhar também, porque esse livro vai mudar a sua vida e a sua maneira de pensar. E fique ligado, né? Fique ligado porque esse livro que está aqui vai ser sorteado e ele vai ir autografado com coraçãozinho pelo Cristiano. Tá bom, eu faço um coraçãozinho. É isso aí, pessoal. Link da comunidade já tá com o João, vai postar, qual que é a ideia? Vai jogar lá agora nos comentários, aí o pessoal vai entrar. João, tudo certo? Só pessoal, deixa o João achar ali. O João vai adicionar agora o link da comunidade, então você que está com a gente, acesse, entra lá, fique ligado, porque lá você vai receber em primeira mão e vai ter acesso às chaves. Fique ligado e você é o nosso convidado de honra. Até mais, pessoal. Valeu, até mais. Aê, pronto, primeira live concluída com sucesso. E aí, Thiago, gostou? Muito bom. Bom, né? Gostei. Não gostei. Eu asmei. Vamos fazer de novo. Não deu certo. Parabéns, Thiago.